Olá pessoal, eu sou a Lourdes Fossato, psicóloga, gestalt terapeuta. Eu sou escritora, já escrevi 10 livros, sempre com o objetivo de levar um trabalho de autoconhecimento para as pessoas, para que as pessoas comecem a se perceber melhor e assumir mais responsabilidade. Na gestalt terapia, essa minha linha de atuação básica, nós primamos pelo aspecto responsabilidade. Responsabilidade é exatamente o momento em que a pessoa se olha e assume qualquer coisa, o ser dela, tá? Mas tem que assumir os erros também, claro, né? Responsabilidade nada mais é do que a capacidade de responder por alguma coisa. Eu vou fazer um bolo. O simples bolo é minha responsabilidade. Pode sair legal, pode ser que não. Mas saia como sair, eu sei que eu fiz o melhor que eu pude. Veja, responsabilidade não é ser perfeito, responsabilidade não é ser certinho, nunca errar. Ser responsável é assumir os seus atos. Só que para a gente trabalhar a responsabilidade de uma maneira correta, nós precisamos sintonizar o nosso ser essencial, a nossa natureza. E quando nós nascemos e nós vamos crescendo ali na nossa infância, imagina que a gente está dentro de uma caixinha, né? Onde essa caixinha nos embota, nós ficamos ali dentro, a nossa essência fica lá dentro, tá? E ela fica devidamente podada. Nós vestimos, aprendemos a vestir verdadeiras capas, que eu chamo de mecanismos de sobrevivência, para dar conta daquele meio que a gente está vivendo. Lembrando que ninguém é vítima, tá? Nós nascemos onde nós precisamos, na quadratura astral, na família, nas condições sociais e econômicas que nós precisamos para cumprir a nossa proposta kármica. Agora, o fato é que sempre tem cura e a gente cresce e aí nós podemos reavaliar a nossa responsabilidade, né? Através do autoconhecimento. E o que eu queria realmente abordar hoje é um pouco da imaturidade e da ingenuidade, da terceirização da autorresponsabilidade que as pessoas tendem a fazer. E elas fazem de todas as formas. Elas fazem com a vizinha, elas fazem com os parentes, elas fazem com alguns terapeutas que se aproveitam disso, elas fazem com gente que quer vender o peixe de qualquer forma, tá? E elas não param para pensar que realmente uma coisinha, um detalhe não vai salvar você, né? Eu vou contar um caso que, veja, não é uma crítica, é apenas um acontecimento. Meu pai era o tipo do sujeito que ele adorava ler. Sabe, o próprio filósofo gostava de ler. Ele leu a Bíblia, acho que umas 5 vezes inteira. Ele lia tudo que caía na mão. Ele tinha uma formação católica, mas ele realmente gostava muito de ler, de entender, de questionar as crenças. E ele ficou doente. Ele desenvolveu um câncer de pâncreas, enfim. E uma vez, uma vizinha da minha mãe foi lá e disse que ele estava doente porque ele não tinha aceitado Jesus. Nossa, ele ficou muito bravo, porque se tinha uma figura que ele realmente seguia, idolatrava, copiava e tinha uma fé muito grande, era Jesus. Então, essa fala dessa vizinha, né, era uma coisa assim que eu chamo de superstição. Quer dizer, você precisa fazer isso para obter isso. A gente traz uma crença no nosso inconsciente coletivo, que é uma espécie de barganha. Isso foi muito incentivado pelas nossas famílias, certo? Se você fizer isso, se você for um menino legal, então você ganha não sei o quê. Se você tirar 9, 10, então você ganha o presente X, etc e tal. Nós vivemos sendo reforçados por ideias de barganha. E aí a gente achava com isso que nós podíamos terceirizar a nossa história. A gente se esforçava, mas nós não aprendemos a ficar com o mérito das nossas ações, tá? Então isso por si só, perceba, é a raiz da nossa insegurança. Eu sempre digo que não tem gente insegura, tem gente que cria a sua própria insegurança. E nós aprendemos a ser inseguros. Nós somos criados para ser inseguros.
através da ideia do pecado, através da ideia do castigo, tá? Através da ideia da barganha. Se você tirar 10, eu dou a boneca que você quer. Ok, a pessoa se esforçava e ela tinha a boneca. Só que ela gerava uma insegurança intrínseca. Será que da próxima vez eu vou conseguir tirar outro 10 para ganhar um outro presente? Então, sem querer querendo, gente, nós aprendemos a nos colocar na mão dos outros, tá? Por isso que a gente vê hoje, veja, tem uma explicação, mas nós precisamos sair disso, por favor, senão nós não vamos crescer emocionalmente, amadurecer, que é o seguinte: para de dar poder para o outro, para de dar poder para uma situação lá fora. Eu vejo muito na internet a pulseira da felicidade, feita com as pedras, não sei das quantas. O colar de turmalina negra que protege você de toda negatividade. A erva não sei das quantas que se você usar no seu banho vai te livrar de toda inveja, mal olhada, etc e tal. Gente, vamos parar para pensar. Eu sou o tipo da pessoa que, ao longo do tempo, assim como meu pai gostava muito e gosto de estudar, de fuçar, de buscar explicações, de ir a fundo na história, tá? Ao longo do tempo, eu estudei muito sobre cristais, sobre pirâmides, sobre ervas, sobre aromaterapia, até porque eu fiquei 40 anos dentro de um centro de Umbanda e era meio que impulsionada a entender esses detalhes, porque nós, como médium, tinha realmente essa necessidade, até para entender as sugestões dos guias, enfim. Mas interessante é que eu pude perceber também o seguinte: não existe nada lá fora que faça um milagre. Não existe. Eu aprendi isso também com os espíritos, tá? Por quê? Porque nós temos um poder imenso que é o nosso arbítrio. Ninguém infringe o arbítrio, nem Deus, tá? Então veja, não é a pedra, não é a erva, não é o guia, não é o centro, não é a oração, não é a igreja, não é o terapeuta, não é a técnica, tá? Que vai resolver, que vai salvar, se você não estiver aberto. Eu me formei em 78, olha quantos anos, né, como terapeuta, com muita bagagem em famílias, aconselhamento de casais, terapias individuais. Eu aprendi e percebi que ao longo do tempo, por mais que eu me esforçasse em ajudar a pessoa a entender o núcleo dela, a colocar toda uma regra, um caminho, mostrar realmente o caminho das pedras para ela trilhar, eu percebi também que por mais que ela quisesse, ela não queria, lá no fundo ela não queria, porque ela estava acostumada com aquela ideia de que alguém ia fazer. Ah, mas não tem uma oração? Uma vez, atendendo uma psiquiatra, ela me perguntou no final da segunda sessão se eu não conhecia uma magia para fazer com que o namorado dela gostasse dela para sempre e nunca mais olhasse para nenhuma outra mulher. Ora, ora, ora. Uma psiquiatra se parte do ponto que tem um conhecimento interessante, é intelectualizada para exercer o trabalho dela, mas ela tinha a fantasia de que alguém pudesse ensiná-la nessa magia, porque ela era insegura com relação ao namorado dela. Olha que interessante. Então, como as pessoas, veja, não tem nada de errado você ir buscar ajuda, mas você não pode achar que aquilo lá sozinho vai resolver sua parte. Nós precisamos pensar sobre isso, gente. Por quê? Porque o que tem de gente sendo reforçada, gente picareta mesmo, sabe? Que faz um cursinho de final de semana e já se acha ao máximo e promete todas e não teria esse direito de prometer, mas ele tem um incentivo das pessoas que acreditam. Compra a pulseira tal, tome o remédio, não sei o quê. Quer dizer, em se tratando de remédio, tem um estudo científico, tem as empresas farmacêuticas. Sabe, é muito mais interessante você acreditar num remédio, tá?
Agora, dizer que se você usar a ervinha tal no seu ambiente de trabalho, você vai ficar livre de toda negatividade, dá licença, não é assim, tá? A arruda, o alecrim, boldo, elas têm propriedades limpadoras, harmonizadoras incríveis. Agora, não adianta você fazer um banho de 7 ervas as mais potentes possíveis se você não limpa a sua cabeça. Se você não harmoniza os seus sentimentos, as suas emoções. Se você não gosta de você. Então, voltando lá no nosso núcleo da insegurança. Nós aprendemos, sim, através da nossa formação, a dar poder para o externo. E quando nós fazemos isso, nós já criamos a nossa insegurança. Ser seguro não significa ser certinho, fazer tudo sempre muito bem, dar sempre certo, não ter nenhum fracasso. Não é isso. Ser seguro é se apoiar, é se segurar na própria verdade, naquilo que sente. Tá? Eu dou sempre um exemplo. Você está no metrô. Metrô tem aquelas brecadas rápidas. Aí você está segurando naquele negocinho lá em cima, firme. Ok? O metrô breca. Você balança, mas você não cai. Agora imagina você segurando no bolsinho da calça de um cara que não está segurando em nada. Assim que o metrô breca, o trem breca, você cai, porque ele vai desequilibrar, certo? Isso é insegurança. Estou me segurando em algo fora. Aquela pessoa que se segura na empresa, no trabalho, né? Por isso que ela morre de medo de perder o emprego, tá? De ser demitida. Aquela pessoa que se segura no relacionamento. Meu relacionamento é minha segurança. Não é. A pessoa pode ir embora, ela pode se apaixonar por outra pessoa, ela pode morrer. Como assim? Que o relacionamento é a sua segurança? Minha família é o meu porto seguro. Não é. A família pode deixar de existir a qualquer momento. Então, veja, precisamos aprender a nos colocar no nosso apoio, tá? Qual é o nosso apoio? O que nós somos, o que nós sentimos. Sabe aquele nível que eu sempre chamo de busca do bom senso, busca do bem? Quando eu paro, eu sinto. Eu não penso, eu sinto. Eu faço uma reflexão. O que é que eu posso e eu quero? Como eu me sinto com isso? Para que serve isso, gente? Eu já falei dessas perguntinhas em outros vídeos, mas volto a repeti-las aqui. Para que serve isso? Para eu dar um passinho para trás e aprender a lidar com as situações. Enquanto nós formos seres reativos, nós estamos inseguros. Quando nós estamos em nós e nós agimos, nós não somos reativos, nós somos ativos em função daquilo que nós sentimos, então nós estamos sendo seguros, nós estamos aprendendo a nos apoiar. Então, todas as vezes que você coloca a sua segurança lá fora, numa técnica, num terapeuta, em qualquer coisa, você pode se frustrar e vai se frustrar. Porque se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer, certo? Não existe colarzinho, pedra que sozinho vai fazer a parte. Ó, carregue o quartzo rosa que você vai atrair a sua alma gêmea. Gente, palhaçada. Mas tá assim de gente, né? Que acredita e vai na onda. Outra coisa que andou meio em voga há um tempo atrás, por conta de uma novela, foi a hipnose. Hipnose resolve tudo, faz qualquer coisa, retrocede, tal, você entendeu? Nada a ver. Não é isso. Eu sou formada em hipnose em várias linhas e sei que não é assim, certo? E, aliás, a gente usa a hipnose quando muito realmente necessário, depois de ter tentado outras técnicas do aqui e agora, sabe, para trazer a consciência da pessoa no aqui e agora, porque se ela não resolver no hoje, ela não vai resolver no ontem, tá? Nós usamos muito a apometria, que é uma técnica bastante interessante, tá? Bem mais ampla, interessante do que a hipnose. Então a hipnose não é mais quase usada. Agora, eventualmente pode se usar? Sim, com a permissão do inconsciente da pessoa. Eu não posso mandar a pessoa onde eu quiser, tá? Não é por aí. Seria muita inconsequência desses terapeutas. E eu fico, assim, realmente indignada às vezes pelo que eu ouço e pelo que eu vejo. Pessoas que eu recebo que foram alvo
de um coach, sabe, que se formou no final de semana X e que cobra os tubos e que promete os tubos e não conseguiu fazer a pessoa sair do lugar. Claro que não, porque não é ele que consegue, é a pessoa que deu o poder para ele e ela mesma não fez nada. Então veja, tá errado um negócio desse, tá? Então, o que eu gostaria assim de deixar claro nesse recado de hoje, nesse vídeo, é que você possa trabalhar a sua segurança, lembrando que o seu ser contém tudo, todos os potenciais, todas as forças, todas as energias. A sua vida hoje é uma síntese de todas as suas vidas passadas. Você tem hoje um conhecimento acumulado impressionante no seu mental. Então, trabalhar o interno, trabalhar o contato, aprender a se conectar, fazer silêncio na cabeça, sair da ansiedade, dos pensamentos acelerados, estar no aqui e agora, olhar-se, como eu me sinto, o que eu posso, o que eu quero, respeitar limites, gostar de você porque você é único, não se comparar, não cobrar. Isso sim é um trabalho magnífico de autoestima e autossegurança, certo? Esse tema está no livro Reencarnação e Karma. Foi o meu último livro, tem outro livro já escrito, tem mais dois na realidade, mas esse ano nós não vamos ter a Bienal, enfim, o lançamento vai ficar um pouquinho mais para frente. Mas esse último livro, Reencarnação e Karma, Desafios Evolutivos, fala num capítulo inteiro sobre a autossegurança. Então eu gostaria que você parasse para pensar, porque esse aspecto da autossegurança é tão importante. Às vezes nós vemos, tanto de um lado, por exemplo, aquela pessoa muito ostensiva, assim, quase sádica, tirana, impositiva, e no outro, do outro lado, né? Você vê uma pessoa assim tímida, ai, nossa, tão medrosa. Mas, gente, é tão interessante porque esses dois opostos, eles têm a mesma base emocional. O tirano, aquela pessoa que impõe, que se acha, que precisa de impor para o outro, olha, você precisa fazer o que eu quero, ele fica muito bravo se o outro não fizer. Tem até um exemplo que me pediram para falar, tá? Aquela pessoa, aquele diretor que marca uma reunião, enfim, porque ele quer todo mundo lá, quer porque quer, sabe? Assim, num dia meio besta, tipo sábado de manhã, 7 horas, assim. Aí todo mundo vai, né? Esperando o que vai acontecer. Ele não vai. Mas ele sabe quem foi. E ele vai dar maior bronca em quem não foi. Quer dizer, esse tipo de liderança sádica, né? Como nós tivemos aí um exemplo há pouco tempo, né, do tal desembargador, você sabe com quem você está falando. Então, esse tipo de pessoa, o tirano, o que impõe, sabe? Ele sofre também de uma autoinsegurança, de uma autoestima baixa. Só que interessante, né? Esses dois opostos, que têm a mesma raiz de insegurança, de autoestima baixa, de falta de confiança em si mesmo, eles desenvolveram maneiras defensivas, né? Critérios de sobrevivência diferentes. Por isso que eu acho linda a psicologia Gestalt, essa linha da Gestalt terapia, porque consegue realmente perceber o núcleo, não é? Das nossas crenças neuróticas. Então, às vezes a gente vê quadros assim totalmente diferentes, né? Cujo âmago emocional é exatamente o mesmo. Por isso que eu falo tanto dos buracos emocionais, das nossas necessidades não atendidas. E aqui eu gostaria de deixar bem claro que tudo que eu falei não é um julgamento, mas são fatos, tá? Acontecem dentro do meu trabalho, tenho visto demais. Então tenho essa bagagem para falar. Não estou julgando, porque eu acredito imensamente no ser humano. Então, quando eu falei que essa vida é a síntese de todas as outras e que nessa vida nós temos os potenciais, a inteligência, tudo que a gente precisa para resolver os nossos desafios, é porque nós temos.
A gente só precisa saber acessar, tá? E perceber essa grandiosidade do ser. Então, por favor, não se compare, certo? É o primeiro grande ponto para trabalhar a autoestima. Respeite. Respeite principalmente a você. E vamos olhar e assumir mais responsabilidade pelo nosso autoconhecimento. Para quê? Para não nos deixarmos enganar, para não repetirmos aquele negócio da barganha, para não reforçarmos a ideia de insegurança, de que o poder está lá fora. O poder não está lá fora. O poder está sempre dentro. Certo, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou clara, qualquer coisa que você queira falar, sugestão de temas, deixem o seu comentário, certo? Divulgue o vídeo, se você achar que serve para alguém que veio aí na sua cabeça agora, divulgue. E estou à disposição, acesse o nosso blog, Lourdes Possato Blog. Lá tem informações sobre os livros, tem matérias escritas, tem psicografias. E faça a sua sugestão, a sua crítica, eu estou aberta, ok? Grande beijo para você, namastê, obrigada.